Boa noite, professores de educação infantil. Hoje vamos estar falando sobre o projeto que eu estou já em desenvolvimento, pensado especialmente para os professores de educação infantil, mas também estarei passando o planejamento da próxima semana da minha turminha e passando a senha de acesso às pessoas interessadas, aos professores interessados no meu planejamento semanal e toda a pasta com todos os arquivos que contém o planejamento para a semana toda. Algumas pessoas já sabem, outras ainda não sabem, mas eu fiz um questionário para perguntar aos professores qual é o nível de interesse que eles têm em um projeto que possa estar atendendo às suas necessidades pedagógicas de professor. Isso a nível de educação infantil. A ideia nesse projeto é que os professores eles possam ter um total sossego pedagógico. E por isso eu ainda não fixei totalmente a ideia, inclusive eu gostaria de pedir sugestões a vocês, que o projeto se chame TSP, Total Sossego Pedagógico, porque é um projeto que realmente tem essa pretensão, que seja um total sossego pedagógico mesmo para os professores de educação infantil. E essa pesquisa, eu vou estar comentando ela aqui rapidamente com vocês, para quem ainda não participou da pesquisa, possa ter interesse, estar clicando no link para responder a esse questionário. É importante colocar aqui para vocês que esse questionário ele foi elaborado por mim mesma, então são perguntas de múltiplas escolhas, vocês vão apenas assinalar a resposta que corresponde à sua ideia, e tem apenas lá no finalzinho, eu dei uma alteradinha nele, perguntas que diz para vocês estarem colocando contato, e-mail e falando se vocês realmente têm interesse no projeto. A primeira pergunta que diz lá é: você gostaria de receber suas aulas prontas de acordo com a BNCC em Word editável e planejada para a idade de suas crianças? 100% das pessoas que já responderam esse questionário lá para mim responderam que sim, que gostariam sim de receber as aulas prontas de acordo com a BNCC e em Word editável. A próxima pergunta é: eu estou pensando em criar um projeto exclusivo para professores de educação infantil, onde conste o total sossego pedagógico, 200 aulas prontas para os 200 dias letivos, todos os arquivos usados em cada aula, músicas com seus respectivos links para baixar, e tudo preparado e organizado em pastas por semana. Quanto você tem interesse nesse projeto? Aí tem as opções para vocês responderem: muito, um pouco ou nada. Por que eu coloquei essa questão para vocês responderem lá para mim? Porque, de fato, esse projeto, eu pensei ele para que seja um total sossego pedagógico. Não é aquela aulinha planejada de qualquer forma, não. É uma aula pensada exclusivamente para cada grupo de crianças. Se a aula está sendo planejada para o berçário, vai ser planejada para o berçário. Se a aula está sendo planejada para o maternal, será planejada para o maternal, e aí ainda nesse caso vai constar maternal 1 e maternal 2. No berçário também, algumas especificidades para o berçário 2 se faz necessário e constará nesse planejamento, porque as crianças são maiores, né? No berçário 2 são maiores que no berçário 1, portanto, algumas atividades precisam sim serem diferenciadas. E para o pré também, pré-1 e pré-2, aulas diferenciadas para pré-1 e pré-2. Eu falei dessa forma porque é assim que é colocado aqui na nossa cidade. Lá na BNCC, os grupos são os bebês,
que corresponde para nós aqui o berçário 1 e o berçário 2. Depois, as crianças bem pequenas, que corresponde aqui para nós o maternal 1 e o maternal 2. E as crianças pequenas, que corresponde para nós aqui o pré 1 e o pré 2. E a minha ideia é que, além de fazer o planejamento semanal com uma aula para cada dia da semana, todas aquelas atividades diárias que nós precisamos desenvolver todos os dias em cada um desses grupos de educação infantil, eu penso de organizar essa semana como eu já venho fazendo, mas de uma forma ainda mais organizada, para que lá nessa pasta conste tudo mesmo que o professor vai precisar, para que seja um total sossego pedagógico. Que basta ele clicar nessa pasta, e nessa pasta tenha tudo, todo o seu planejamento, todos os arquivos que ele vai usar para a semana, todas as dicas de vídeo, os links para serem baixados esses vídeos ou colocados para serem assistidos com as suas crianças. Todas as possíveis mudanças dentro do contexto da aula, que de fato nessa pasta conste tudo o que o professor precisa para desenvolver a sua aula. Que o seu trabalho seja entrar nessa pasta, baixar o seu planejamento, baixar as atividades que ele precisa para o dia e lá no seu Word editar, colocar o nome da sua escola, estar alterando pouquíssimas coisas relacionadas apenas à sua escola e aos seus alunos, mas o desenvolvimento vai estar lá, tudo certinho, organizado para que o professor possa estar trabalhando com as suas crianças, todo o encaminhamento metodológico com mínimos detalhes, certinho para que o professor possa estar copiando e colando no seu RCO esses conteúdos e também os objetivos de aprendizagem com os seus respectivos códigos alfanumérico. Então, é de fato um total sossego pedagógico. Essa é uma das perguntas que tem lá no questionário. E as opções é muito, um pouco ou nada. Por enquanto, as pessoas que responderam para mim, todas responderam que tem muito interesse nesse projeto. A outra questão que eu coloquei lá para vocês responderem é, além das 200 aulas prontas, você gostaria que nesse projeto estivesse incluso aulas em vídeos onde eu possa estar te ensinando a planejar de acordo com a BNCC? E aí vocês têm as opções. Sim, gostaria de aprender, eu só quero as 200 aulas prontas. Não, eu já sei planejar, mas já acho muito difícil. Ou nenhuma das alternativas. O projeto que eu estou pensando, além de ser exclusivo para professores de educação infantil, tem como meta direcionar as aulas de acordo com os grupos de crianças que a BNCC organiza. Bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. Qual é o grupo que você tem interesse? Aí, pessoal, aqui também está bem, as pessoas que já me responderam, está bem diversificado, mas a maioria que já respondeu pede para crianças bem pequenas e crianças pequenas pré-1. Mas entrem lá, continuem respondendo, quem ainda não respondeu, que eu vou estar vendo com muito carinho, porque realmente eu quero planejar esse projeto para o interesse de vocês. Que realmente esse projeto seja feito pensado para os professores que querem essas 200 aulas para os 200 dias letivos com total sossego pedagógico mesmo. A última pergunta, eu ajudo, que na verdade nem é exatamente uma pergunta, mas é uma coisa que eu tenho interesse de saber sobre vocês. Eu ajudo professores de educação infantil interessados em aulas prontas de acordo com a BNCC. Você já tem conhecimento do meu trabalho nas minhas redes sociais? Se não tiver, recomendo que veja antes de responder essa pergunta. Por que eu peço para vocês verem antes? Porque como que você vai responder uma pergunta se você não conhece? Agora, se você já conhece o meu trabalho, se você já teve acesso aos meus planejamentos, se você já viu as minhas redes sociais, ou Instagram, ou a minha página das Descomplicadas no Facebook, ou mesmo já assistiu algum vídeo meu no canal do YouTube, você já... mesmo assim, se quiser dar uma olhada lá para responder com maior pontualidade, eu agradeço, porque eu quero, de fato, a sinceridade de vocês em todas as respostas. Aí eu coloquei aqui o meu arroba do Instagram
Coloquei a minha página do Facebook, Descomplicadas do Infantil, e o meu canal do YouTube, Professora Tati Buava. O meu conteúdo, as aulas que eu planejo, são úteis a professores da educação infantil? Aí vocês vão estar dando a opinião de vocês com relação ao que eu estou disponibilizando gratuitamente lá nas redes sociais, esses conteúdos. Aí as respostas são sim, muito útil, não, nada útil, nenhuma das alternativas. Então vocês vão marcar a alternativa que corresponde à opinião sincera de vocês com relação ao conteúdo que eu distribuo gratuitamente para vocês nas minhas redes sociais. Depois disso, tem lá uma frase que eu coloquei que só responda as outras perguntas, se tiver de fato interesse no projeto, né? Tem um campo que você pode colocar perguntas, caso você queira me fazer perguntas com relação ao projeto. E as últimas coisas, caso você de fato tenha interesse em enviar a pesquisa, porque não é obrigatório, eu só estou convidando vocês a participar da pesquisa. Aí vocês preenchem os dados de vocês, com o primeiro nome, com o e-mail e o contato. E não se esqueçam de, quando digitar o telefone, coloquem o DDD, porque como eu moro no Paraná, provavelmente não é o mesmo DDD que vocês, e mesmo no Paraná existem vários DDDs aqui. Então, coloquem o DDD da cidade de vocês, que é do número de telefone que vocês vão estar deixando ali como contato para eu poder ter um contato mais direto com as pessoas que, de fato, têm interesse nesse projeto. E eu escrevi lá que ainda é só um projeto que não está nada definido, não tem nada definido, não tem data certa para lançar, não tem preço certo ainda para ser cobrado por esse projeto. Mas o fato é, as pessoas, os professores estão me pedindo, inclusive teve um dos comentários que colocou que, por favor, que seja rápido, porque ela tem pressa em receber esse projeto e fazer parte desse projeto. E isso faz com que eu tenha interesse, de fato, em querer fazer rapidamente. Então, respondam, caso vocês tenham, de fato, interesse, e somente se tiver interesse, coloquem os dados pessoais de vocês lá para enviar a pesquisa. Então, sobre a pesquisa, meus queridos professores, é isso. Vamos ao planejamento semanal que eu preparei para as minhas lindas criancinhas dessa semana e que eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu imprimi apenas o planejamento diversificado para cada dia da semana, mas no planejamento que eu vou estar compartilhando com vocês, tem lá todas as vivências que são diárias, que são as mesmas que eu já planejei em dias anteriores, mas elas constam lá no arquivo em Word editável, que vocês vão estar acessando com senha na minha pasta, no meu Drive. E eu vou estar falando aqui para vocês especificamente das vivências para cada dia da semana. Lembrando que tudo mesmo, o que está aqui, vai constar na pasta. Os arquivos que eu vou estar utilizando em cada uma das minhas aulas vai constar na pasta. Os links de acesso todos estarão na pasta. Tudo organizado e planejado para vocês. Da forma que eu faço para facilitar a minha vida, eu quero que facilite a vida de vocês também. Na segunda-feira, como eu não trabalhei nada relacionado ao circo, e amanhã comemora-se o dia do circo, então eu vou estar trabalhando nessa semana com as minhas crianças bem pequenas, essa data. Eu planejei, aqui dentro do meu planejamento, tem 3 dias que eu vou estar abordando o tema circo, e eu acho uma data importante e é muito legal para trabalhar em qualquer faixa etária da educação infantil, tanto bebês, quanto crianças bem pequenas, quanto crianças pequenas. Inclusive, no Instagram, eu fiz um planejamento para as crianças pequenas. Eu não atendo crianças pequenas esse ano, mas eu fiz especialmente para os professores que atendem essa faixa etária, que são as crianças em idade pré-escolar.
É bem dinâmica a atividade, inclusive eu fiz uma postagem de carrossel, deu 10 carrossel, porque ficou bem amplo o planejamento, então eu penso que é o professor que tiver alunos na pré-escola que tiver interesse lá em desenvolver esse planejamento, se é que já desenvolveu, porque teve várias pessoas que salvaram, então eu penso que o interesse foi bastante. Então, eu acredito que o professor não vai conseguir desenvolver todo aquele planejamento num dia só, porque são várias atividades que eu indiquei lá. Eu penso que vai bem uns 3 dias também para desenvolver aquelas atividades. Mas eu só planejei aquelas atividades lá para os alunos da pré-escola. Mas aqui no meu planejamento, que são das crianças bem pequenas, no maternal que eu atendo, constam as aulas para os 5 dias da semana, organizado por data, tudo certinho, separadinho, porque eu fiz para mim, então é a forma de eu me organizar que facilita bastante a minha vida. Na segunda-feira, o encaminhamento metodológico é o seguinte: conversar com as crianças sobre o dia do circo, comemorado no dia de ontem, porque como vai ser segunda-feira e o dia do circo comemora-se amanhã, então eu vou falar que no domingo nós comemoramos o dia do circo e tal, blá, 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 blá. Falar da data, se já foram ao circo. Eu acredito que provavelmente, no caso dos meus alunos, como eu atendo crianças bem pequenas, eu penso que eles não tenham ido em um circo, porque teve um momento pandêmico que nós estamos passando ainda, e eu penso que eles ainda não tiveram oportunidade de ir a um circo, pelo menos não aqui na minha cidade, não teve circo nesse momento, a não ser que alguma foi em algum lugar fora, mas não sei. Aí a outra pergunta que eu vou estar levando para eles é: se já viram um circo na TV, porque na TV é provável que eles já tenham visto sim, né? Falar dos personagens do circo, falar do palhaço, do malabarista, do equilibrista, e instigá-los para que falem o que já sabem sobre circo. Colocar música com o tema circo e explorar cantando, dançando e fazendo dramatizações possíveis mostradas nas músicas. Fazer trabalho impresso, vamos deixar a roupa do palhaço bem linda. Pique com a tesoura pedaços de EVA de cores variadas e cole. Ou faça bolinhas de papel crepom com cores variadas. Brincar de palhaço, pintar o rostinho das crianças com cores típicas das maquiagens dos palhaços e brincar de fazer palhaçada. Aí eu coloquei um vídeo suporte ali para vocês brincarem de fazer palhaçada. Lá na pasta que vocês terão acesso, eu fiz uma pasta dentro da pasta com imagens inspiradoras para vocês fazerem essas maquiagens. E eu tenho necessidade de ter essas imagens, porque eu sou péssima na pintura. Então, eu preciso dessas imagens para eu estar utilizando como base para fazer as maquiagens nos meus alunos. Esse arquivo também, para deixar a roupa do palhaço bem linda, tem lá na pasta. E eu coloquei 2 opções de fazer ou picar EVA ou fazer com bolinhas de crepom, porque aí vai depender de como são os seus alunos e de como o professor tem preferência em trabalhar. Eu gosto de misturar, às vezes eu peço para eles recortar pedacinhos de EVA, porque ajuda muito no uso da tesoura, coordenação motora trabalha bastante. Não que fazer bolinhas não trabalha a coordenação motora, trabalha assim. Mas eu penso que, como eu quero que eles estejam aprendendo a usar a tesoura, eu penso que seja um momento ideal para estar motivando eles nesse uso da tesoura. E por isso, eu vou estar utilizando pedacinhos de EVAs para eles recortar pedacinhos pequenos e colar e enfeitando a roupa do palhaço. Mas se vocês acharem que fazer bolinhas é mais interessante, fiquem à vontade. Aí, com relação às músicas também, que eu sugeri aqui para cantar, dançar, tem os links para vocês baixarem tudo lá na pasta. Quais são os campos de experiência que nós vamos estar trabalhando na segunda-feira? Bom,
Aqui, pessoal, eu coloquei 4, mas a verdade é que, como é múltiplas as atividades que nós vamos estar fazendo nessa segunda-feira, caberiam tranquilamente todos os campos de experiência, mas eu vou estar citando aqui para vocês os que eu coloquei nessa atividade, nessa vivência. Escuta, fala, pensamento e imaginação, eu coloquei o objetivo 01, dialogar com crianças e adultos, expressando os seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. E para esse campo de experiência e esse objetivo de aprendizagem, o conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é roda de conversa e linguagem oral. Para o próximo campo de experiência, traços, sons, cores e formas, eu coloquei o objetivo 03, né? O código alfanumérico é o EI02TS03 e diz: utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. O conteúdo que eu vou estar colocando no meu RCO é musicalização. No próximo campo de experiência, corpo, gesto e movimento, o objetivo que eu coloquei aqui é o 05. O código alfanumérico é o EI02CG05 e diz assim: desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO para esse campo de experiência é coordenação motora fina, uso de tesoura com gradativa autonomia, recortes diversos. O próximo campo de experiência ainda nessa atividade é o eu, o outro e o nós. O objetivo que eu coloquei aqui é o 03. O código alfanumérico EI02 EO03 diz assim: compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é socialização fazendo palhaçada. Então, eu penso, professores, que é importante que eu coloque esse encaminhamento metodológico para ajudar a vocês a desenvolver as aulas de vocês. Lógico que aqui é uma ideia, vocês podem estar melhorando isso e vão melhorar com toda certeza, porque até a forma de ler um encaminhamento é diferente para cada professor. E os campos de experiência são importantes, os objetivos de aprendizagem são importantes, os conteúdos também. Porque esses objetivos de aprendizagem, é a partir deles que nós estamos garantindo os direitos de aprendizagem das nossas crianças. E eles são importantes para você estar registrando no teu RCO, né? Não só os objetivos de aprendizagem, mas também os conteúdos. Precisamos estar registrando no nosso RCO, e por isso eu deixo tudo certinho aqui no planejamento. Eu sugiro que vocês façam como eu, só copie e cola lá no RCO. Eu abro o meu celular, abro o meu aplicativo do meu RCO, realizo a chamadinha e já vou lá em incluir conteúdos e copio os objetivos de aprendizagem, copio os conteúdos, copio os dados que a minha secretaria pede para que coloquemos no nosso RCO, e o meu RCO está pronto. Eu faço isso todos os dias, quando eu entrego as minhas crianças. As minhas crianças, 4h30, o transporte chega para levá-las. Depois ficam algumas crianças, mas ficam bem pouquinhas, 1, 2, 3 no máximo, e as mães logo já vêm para pegar, então eu consigo até às 17 horas estar fazendo esse registro. Faço a chamada e já coloco lá esses objetivos de aprendizagem e os conteúdos, que são esses 2 dados que a minha secretaria pede, que seja colocado no RCO. Algumas professoras aqui já me falaram que colocam, inclusive, o encaminhamento metodológico, os campos de experiência e tudo mais. Por isso eu coloco aqui para vocês, né, para facilitar a vida de vocês. Para mim, o encaminhamento metodológico só serve para me orientar mesmo, eu não preciso estar registrando no meu RCO, mas caso vocês precisem, vocês também podem só copiar e colar e tá tudo bem. Para terça-feira, o que eu planejei para a nossa terça-feira? Terça-feira, nós vamos cantar e dançar músicas com o tema circo, já baixei as músicas, inclusive constam lá na pasta as músicas com esse tema circo.
nessa pasta que eu vou estar disponibilizando para vocês o acesso ao meu Drive, estão as músicas baixadas, inclusive, mas também constam os links caso vocês queiram acessar direto no YouTube. Circuito em comemoração ao Dia do Circo. Nesse circuito, nós vamos estar fazendo malabarismo na corda, malabarismo jogando uma bolinha para o ar, é o que eu pensei, né? De estender a corda e pegar bolinhas e fazer esse malabarismo jogando as bolinhas no ar. Depois vamos se equilibrar, fazer equilíbrio na cabeça, livro ou potinho, ou talvez vamos usar os dois, vai depender do interesse das crianças, equilibrar o livro, ou um potinho com água, ou as duas coisas. Vamos ver como que vai ser o interesse deles na hora de estar realizando esse circuito do Dia do Circo. E depois vamos fazer o jogo do acerto-alvo. Vamos colocar uma caixa e acertar uma bola dentro dessa caixa. Ou pode ser um balde também, caso não tenha caixa, pode ser um balde. Fazer trabalho impresso, pinte bem lindo o malabarista, recorte nas linhas para brincar de quebra-cabeça. Aí esse trabalho impresso também consta lá na pasta, ele é um desenho, as crianças vão pintar, recortar nas linhas, que eu fiz as linhas, para criar um quebra-cabeça. São 5 peças, parece o malabarista, para as crianças estarem brincando de quebra-cabeça. Quais são os campos de experiência que nós vamos estar trabalhando com essas crianças na terça-feira, nesse encaminhamento metodológico que eu acabei de passar para vocês? Corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas. No corpo, gesto e movimento, o objetivo, eu coloquei 2 objetivos de aprendizagem, o 01 e também o 03. No 01, o código alfanumérico é o EI02CG01 e diz assim: apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. O conteúdo que eu vou registrar no meu RCO para esse objetivo de aprendizagem é a musicalização, que nós vamos estar cantando músicas que falam sobre o circo, como é típico da nossa cultura. Faz sentido. O outro objetivo de aprendizagem ainda do corpo, gesto e movimento é o 03, código alfanumérico EI02CG03, que diz assim: explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é coordenação motora ampla, linguagem corporal, equilíbrio, porque vai ter todo o circuito do Dia do Circo, e tudo isso será desenvolvido com as minhas crianças. No traço, sons, cores e formas, o objetivo que eu escolhi é o 02, o código alfanumérico é EI02TS02, que diz assim: utilizar materiais variados, com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, volumes, ao criar objetos tridimensionais. E o conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é pintura e recorte, que eles vão estar colorindo um malabarista e recortando e depois montando o quebra-cabeça. Falando um pouquinho sobre esses códigos alfanuméricos, eu já falei em algumas explanações aqui dos meus planejamentos, professores que têm bastante dificuldade de interpretá-los. Então, eu vou falar um deles aqui, só para dar uma acalmada nos corações dos professores que têm dificuldade em interpretar esses códigos alfanuméricos. No meu projeto que eu estou pensando em fazer, a considerar que a maioria dos professores estão dizendo que querem aprender a planejar as suas aulas de acordo com a BNCC, eu vou estar explicando todos esses códigos alfanuméricos, que na verdade, quando você aprende é meio que automático, você acaba sabendo como fazer a leitura dos outros.
Porque as letras, por exemplo, o EI é base, é em todos. Por quê? Por que ele está em todos? O EI significa educação infantil. Então, está em todos, né? EI está em todos. Tanto para o berçário, tanto para o maternal, tanto para a pré-escola. Ou seja, tanto para os bebês, tanto para as crianças bem pequenas, tanto para as crianças pequenas. Porque o EI significa educação infantil. Aí, os números, no caso aqui, eu coloco 02. Por que eu coloco 02? Porque eu estou planejando para crianças bem pequenas. Se eu estivesse planejando para bebês, seria EI 01, EI da educação infantil, e 01 seria dos bebês. Como eu estou planejando para as crianças bem pequenas, EI 02, que é a segunda etapa da educação infantil, crianças bem pequenas. E aí, as letras que vêm depois, as letras maiúsculas, são os campos de experiência, né? Se for EF, é escuta, fala, pensamento e imaginação. Se for EO, é o eu, o outro e o nós. Se for CG, é corpo, gesto e movimento. Se for TS, traços, sons, cores e formas. Então, as letras maiúsculas que vêm depois do grupo é o campo de experiência que trata-se aquele referido código alfanumérico. E aí, os últimos numerozinhos ali, 01, 02, 03, 04, quantos sejam, diz respeito ao objetivo de aprendizagem que aquele referido código alfanumérico está se colocando. Se é o primeiro objetivo, se é o segundo objetivo. E aqui também é preciso que se diga que eu vou estar falando isso nas aulas quando eu estiver explicando para vocês como planejar de acordo com a BNCC, que cada campo de experiência tem os seus objetivos de aprendizagem. Nem todos têm a mesma quantidade de objetivos. Se eu não estou enganada, o traço, sons, cores e formas, eu ando direto nesses campos de experiência. E eu observo bastante eles. Me parece-me que esses traços, sons, cores e formas têm só 3 objetivos para as crianças bem pequenas. E varia das crianças bem pequenas para os bebês e dos prés. Esses objetivos, eles variam. A quantidade de objetivos também variam das etapas da educação infantil e também entre os campos de experiência, então não é fixo isso daí, tá, professores? Planejamento para a quarta-feira. Quarta-feira eu vou trabalhar com as minhas crianças ainda o tema circo. Eu planejei o seguinte encaminhamento metodológico. Assistir com as crianças, Maria Clara apresenta um show de mágicas. Maria Clara e JB, shows mágica. Aí coloquei o endereço eletrônico ali, disponível mas eu baixei também, tá na pasta, mas eu coloquei o endereço eletrônico para vocês poderem acessar diretamente no YouTube, caso tenha interesse. Brincar de fazer mágica, enfeitar uma caixa de papelão, fazer uma varinha mágica, grudar o nome das crianças com fita crepe nas laterais, criar todo o clima de magia e usar palavras mágicas. Aí eu coloquei aqui as palavras mágicas. Sim, salabim. A mágica vai acontecer e os nomes vão aparecer. Essas são as palavras mágicas que eu vou usar, que eu inventei. Vocês podem estar inventando outras. Eu já organizei, também coloquei lá na pasta as fotos que eu vou estar utilizando para enfeitar a minha caixa. Eu ainda não enfeitei a minha caixa, por isso não vou mostrar elas aqui, a caixa aqui para vocês. Eu tenho hora atividade na terça-feira, e como eu vou utilizar essa caixa somente na quarta, então eu posso utilizar essa minha hora atividade lá da terça-feira e confeccionar essa caixa, mas eu já planejei ela. Eu só vou pegar aquelas fotos que eu coloquei lá dentro da pasta, vou imprimir o colorido, vou pedir para a secretária imprimir o colorido, recortar bonitinho, colocar na minha caixa. Os nomes eu já fiz também, tá lá
provavelmente os nomes dos meus alunos não vão servir para vocês, porque são os nomes dos meus alunos, mas eles constam lá para vocês verem como que eu fiz. Eu peguei uma cartola e escrevi o nome dos meus alunos dentro da cartola. Estão todos lá. E também deixei a base da cartola para vocês poderem estarem utilizando e colocar o nome dos alunos de vocês para brincar de mágica com os alunos de vocês. Eu peguei aquela foto da cartola, baixei, coloquei no Canva, e aí só fui escrevendo o nome dos meus alunos dentro da cartola. Se vocês têm facilidade para usar o Canva, podem fazer assim, que dá super certo, e é rapidinho para fazer, não demora nada. Caso vocês não dominem o Canva, vocês podem estar imprimindo aquela foto em tamanhos pequenos, tipo, sei lá, 6 por página, 8 por página, e colando o nome ou simplesmente escrevendo o nome dos alunos de vocês dentro da cartola. O importante é que, na hora, vocês criem toda aquela magia, que vocês vão fazer uma mágica, que o nome deles vai aparecer de dentro da caixa, e vocês vão estar colando na lateral da caixa os nomes, porque na hora vocês vão apresentar essa caixa para eles, essa caixa mágica, e vão virar essa caixa para baixo, mostrando que não tem nada lá dentro, que realmente é mágica que você vai fazer aparecer os nomes deles lá de dentro da caixa. Mas para isso você vai precisar colar os nomezinhos deles nas laterais da caixa. Eu vou estar colando com fita crepe. Eu penso que a fita crepe é mais fácil de manipular. Eu posso estar tirando somente, com o cuidado, né? Tirando somente o nome lá de dentro e deixando a fita crepe, a criança não... eu acredito que elas não vão perceber que eu estou tirando a fita crepe do nome deles. E vou estar fazendo a mágica, retirando o nome deles de dentro dessa caixa. Para fazer esse momento, é importante que crie todo aquele clima, né? Que eu vou fazer a mágica, fale as palavras mágicas e vai tirando o nome um por vez e deixa essa caixa uma altura que você considere que seja mais difícil das crianças visualizar o nome deles lá dentro. Depois disso, colorir a cartola com o seu nome, retirada da caixa mágica. Então, como o nome vai ser retirado, eu pensei, no caso dos meus alunos, eu vou pedir para a secretária imprimir 2 fotos por página. Então, vai ser meia página que eu vou dobrar, né? Para estar colando nas laterais da minha caixa, porque a caixa que eu pensei é uma caixa um pouco grande e como eu tenho só 14 alunos, vai caber super bem. Então, vocês vão precisar também estar vendo a relação quantidade de alunos que vocês têm com o tamanho da caixa para estar colocando esses nomes lá dentro para fazer essa mágica. Depois disso, eles vão colorir esse nome deles, né? Porque a professora fez a mágica, apareceu o nome deles, e eles vão colorir o nome deles lá dentro da cartola. Ainda para a quarta-feira, nós vamos fazer a mágica com papel toalha. E essa mágica com papel toalha, eu fiz um videozinho para vocês. E está lá no meu canal do YouTube. Mas é muito simples de fazer, eu vou comentar ele aqui com vocês. Vocês só vão precisar de papel toalha, canetinhas e uma bacia, um refratário transparente com água, para que as crianças possam estar observando essa mágica. É bem simples, vocês só vão fazer a mágica do desenho que se transforma. Vão usar palavras mágicas para fazer essa transformação. Eu explico tudo isso lá no vídeo para vocês, no meu canal do YouTube. E o desenho, ele inicia de um lado da folha e ele termina do outro lado da folha. A folha é isso daqui, que eu ensino vocês lá a fazer. Esse papel toalha, em 2, vai ficar assim. Aqui vocês começam o desenho. E aqui vocês terminam o desenho, na hora vocês colocam na água e a mágica acontece que o desenho vai se juntar. Lógico que vocês vão criar todo aquele clima, como eu explico lá no vídeo, para que as crianças se interessem pela mágica, né? E aí vai acontecer a mágica de surgir
esse desenho. E vocês serão os mágicos que vão estar fazendo a magia lá com as crianças de vocês. Vai ser bem divertida essa atividade. Depois vocês vão confeccionar com as crianças varinhas para elas brincar de fazer mágica. Enrolando o jornal, iniciando pela ponta até o final, finalizar com fita durex larga e colocar a estrela de EVA com glitter na ponta. Então, a minha ideia é pegar o jornal lá na pontinha, começar pela pontinha, ir enrolando, 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 de forma que no final, né, vai enrolando, 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 de forma que no final você tenha uma varinha de fato, né? Aí no final, coloca a estrela. Eu quero colocar um EVA com glitter para dar um up na varinha, para que ela fique mais mágica, né? Na imaginação das minhas crianças. E aí, pedir para que eles façam essa varinha, ajudá-los a organizar esse jornal. Muito que provavelmente eu vou ter que a finalização, vou ter que finalizar para todos, colocar essa fita durex larga, né? E também a estrelinha, provavelmente é o que eu vou ter que recortar, porque eles ainda não têm toda a coordenação motora para conseguir recortar direitinho, bonitinho a estrelinha, mas eu vou recortar e pedir que eles estejam colando essas estrelinhas. Eu pensei em colocar uma em cada lado, 2 estrelinhas, para fixar bem e ficar bem bonita essa varinha, e que eles brinquem por um bom tempo, né? Porque se não ficar também bem confeccionada, dura muito pouco tempo. Os campos de experiência que nós vamos estar trabalhando nesse dia, na quarta-feira, serão corpo, gesto e movimento, o eu, o outro e o nós. Os objetivos. Para o corpo, gesto e movimento, eu coloquei o da base, da BNCC, e coloquei uma bolinha, que é o objetivo de aprendizagem que consta no nosso referencial curricular apenas. Mas o da base é o 01, apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura, no cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. E o conteúdo é a musicalização. No eu, o outro e o nós, o objetivo de aprendizagem é o 04, que diz assim: comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo compreender-se. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RSO é estimulação visual, apreciando mágica. Para a quinta-feira, eu vou estar trabalhando com as minhas crianças. Quinta e sexta, eu vou estar trabalhando o mesmo tema, que é dia e noite. E eu planejei o seguinte encaminhamento metodológico para a quinta-feira: conversar com as crianças sobre a noite e o dia, como é o dia, o que fazemos durante o dia, como é a noite, o que acontece quando anoitece, o que fazemos à noite. Aí coloquei aqui a história, a noite e o dia, de Eunice Bride, disponível Aí coloquei aqui o link do meu canal do YouTube, que tem a história contada por mim lá, da Eunice Bride. Conversar com as crianças sobre a história, focando no fato de o dia do Japão ser a nossa noite. Além das imagens da história, usar o globo terrestre para mostrar as posições do Sol para as crianças. Então, nesse momento da conversa, que você vai estar falando sobre a noite e o dia, estimular para que todas as crianças participem, falem do dia, o que tem no dia, o que elas fazem durante o dia. Explorar para que participem de fato. Da noite, mesma coisa, o que acontece quando anoitece, deixar que todas elas falem. O que elas fazem durante a noite, se fazem alguma coisa além de dormir. E quando for mostrar a história, que você vai focar esse momento da história para o fato de, lá no Japão, ser dia e aqui noite, e o contrário também ser verdade, além das imagens que tem lá na história, peguem lá na secretaria de vocês, na biblioteca de vocês, o globo terrestre para mostrar para essas crianças, porque é um
um recurso pedagógico que chama a atenção deles e vai ser útil para você estar mostrando para eles a posição do Sol, né? Mostrar lá o globo, aonde que está o Japão, aonde que está o Brasil, por que que lá é dia e aqui é noite, e o contrário também é verdade, que isso está relacionado ao Sol, a posição do Sol lá no globo. Explore bastante isso, deixe eles manipular o globo, eles vão adorar rodopiar aquele globo. Eu sei porque eu já fiz essa atividade e as crianças gostam bastante. Fiz com outras crianças, né, em outros anos, e eles gostam bastante. Então, explore bastante esse momento com as crianças. Depois, confeccionar junto com as crianças um sol e uma lua para representar o dia e a noite. Usando um prato, recortar círculos em cartolina branca para as crianças colorir com giz de cera, colar papel laminado e brincar de fazer os raios com prendedores de roupa. Aí eu coloquei entre parênteses, em letras caixa alta, pedir no dia anterior para a família mandar. Especificar mandando foto que seria interessante que os prendedores fossem grandes e amarelos. Por que eu coloquei aqui essa observação em caixa alta? Para você, professor, não esquecer que como você vai usar esses prendedores com as suas crianças na quinta-feira, você precisa mandar no grupo lá da tua escola, no teu WhatsApp. Eu acredito que hoje em dia a maioria dos professores utilizam. Se você não utiliza, você pensa no teu canal de comunicação com a família, para você estar pedindo para eles mandar no dia, falar com eles no dia anterior, para que eles mandem na quinta-feira para você esses prendedores que as crianças vão utilizar para essa atividade aqui. E eu sugiro que vocês mandem uma foto desses prendedores que vocês querem. Eu vou estar pedindo para que eles me mandem aqueles prendedores grandes de roupa e que sejam aqueles tipo plástico e já na cor que eu quero, né? Ou laranja ou amarelo. Vou explicar para eles, vou fazer um videozinho explicando para eles que a atividade diz respeito ao trabalho com o sol, que eu vou estar trabalhando dia e noite, e que é importante a participação deles nessa atividade. Mas vocês vejam a forma de comunicação que vocês têm com os pais, os alunos e vocês, para estar pedindo esses prendedores. O importante é que vocês peçam no dia anterior para vocês poderem estar utilizando na quinta-feira para essa atividade. E para fazer a lua, tem o trabalho impresso, que consta lá na pasta esse arquivo do trabalho impresso. Vamos recortar. Provavelmente eu vou ter que recortar, né, porque tem o formato da lua, vou ter que ajudar, no mínimo, eles a fazer esse recorte. E depois as crianças vão enfeitar com papel laminado prata. Esses pedaços de papel, eu vou sugerir que eles ou piquem pedacinhos, ou utilizem a tesoura. Eu vou oferecer as duas possibilidades que eles podem estar fazendo, ou com a tesoura, ou com a pontinhos dos seus dedos. E esse é o encaminhamento metodológico. Os campos de experiência que serão explorados com essas vivências aqui o escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. E os objetivos e aprendizagens, eu coloquei para o escuta, fala, pensamento e imaginação, é o 04, que diz assim: formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é interpretação oral de história, organização sequencial da história. Por que esses dois conteúdos aqui eles são importantes e fazem sentido? Porque durante o momento que eu vou estar apresentando essa história, eu vou estar instigando para que eles participem respondendo o que eu estou perguntando. E, com relação à organização sequencial da história,
porque eles vão precisar entender essa sequência de acontecimentos, de fatos que acontecem durante o dia, de coisas que vão acontecendo até que anoiteça, de fatos que acontecem, de sequências que acontecem durante a noite, de coisas que acontecem durante a noite. Então, são 2 momentos, o dia e a noite, e cada um dos momentos existem sequências, existem acontecimentos sequenciados dentro desses momentos. No espaço, tempo, quantidade de relações e transformações, o objetivo que eu coloquei aqui é o 02. Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais, luz solar, vento, chuva e etc. Esse é o objetivo que está lá na base, na BNCC, que é comum para todos os estados. Aqui no nosso referencial curricular, tem o nosso específico que diz participar de discussões mediadas pelo professor ou professora sobre os fenômenos naturais do cotidiano e suas alterações. Provavelmente, no referencial curricular de vocês, se vocês não forem do Paraná, assim como eu, tenha algo muito parecido com esse objetivo também, né? Não igualzinho como a descrição da bolinha que eu coloquei aqui no meu planejamento, porque essa bolinha aqui é a bolinha referente à escrita do referencial curricular do meu estado, que é propícia de acordo com o objetivo, que é o da base, o objetivo principal, que é o 02. Tá bom? E qual que é o conteúdo que eu vou estar registrando para esse objetivo de aprendizagem? O que fazemos durante o dia e o que fazemos durante a noite. Para a sexta-feira, eu vou dar continuidade a esse assunto, dia e noite. Eu penso que pelo menos 2 dias de planejamento é necessário para trabalhar dia e noite, e lógico que a gente faz revisões, digamos, revisões desse assunto várias vezes durante o ano, porque nós professores de educação infantil, gostamos de estar aproveitando sempre qualquer oportunidade, qualquer momento que nós temos que seja oportuno de estarmos falando de assuntos diferenciados para as nossas crianças, nós o fazemos. Então, eu planejei esses 2 momentos, quinta e sexta-feira, para falar do dia e da noite. Não significa que serão os únicos momentos da vida nesse ano que eu vou estar falando sobre o dia e a noite. Significa somente que eu planejei aula direcionada para essa quinta-feira, dia 31, e sexta-feira, 1 do 4. Mas, provavelmente, eu vou aproveitar outros momentos para falar sobre dia e noite em outras situações que venham acontecer, e eu estarei aproveitando com toda a certeza. Falando, então, do encaminhamento metodológico da sexta-feira. Eu escrevi assim: fazer cartaz coletivo para representar o dia e a noite em cartolina branca, dividi-los ao meio e, conversando com as crianças, pintar de preto a parte que representa a noite. Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês saberem que eu vou usar tinta guache, mas vocês podem pintar com o que vocês quiserem, giz de cera também é uma boa opção, mas eu vou pintar com tinta guache para eu pintar mais rapidinho, porque eu pretendo fazer um cartaz bem grande. Inclusive eu pensei de juntar 2 cartolinas, para que uma cartolina não fique muito pequena. Eu pensei de juntar 2 cartolinas e fazer uma cartolina o dia e a outra cartolina à noite, porque eu pensei além dessa fase inicial aqui que eu coloquei nesse encaminhamento metodológico, depois eu ainda estar trabalhando melhor esse cartaz na próxima semana com as minhas crianças, então eu preciso de um espaço grande para cada tempo, né, do dia e da noite. E por isso eu vou fazer assim: vou chamar as crianças, vou explicar que nós vamos fazer um cartaz coletivo, que esse lado vai ser, o lado branco vai ser o lado do dia, e que aonde eu estou pintando de tinta preta nós vamos representar a noite, e que eles é que vão me ajudar a organizar
esse cartaz, eles que vão me ajudar a fazer. Depois que eu pintar de preto esse, esse cartaz, e já fizer toda essa explicação para eles, que eles vão ter que pintar as estrelinhas, recortar as estrelinhas e colar para que serão usadas depois no cartaz, que eles também vão ter que fazer os raios do sol para a gente utilizar na hora de fazer o dia. Enquanto que eu organizo toda essa situação deles estarem fazendo esses raios de sol, deles estarem pintando e recortando essas estrelinhas, eu deixo esse cartaz lá fora secando, e tomara que tenha sol no dia, para secar rápido, mas também eu pretendo fazer uma pintura de uma forma que seja de secagem rápida mesmo, mesmo que não tenha sol, para que durante o tempo que as crianças estejam confeccionando as outras coisas que serão utilizadas para fazer esse cartaz, essa base lá esteja seca, para a gente fazer o cartaz junto. Depois que esse cartaz secou, nesse momento as crianças vão estar recortando eu vou estar direcionando esse trabalho para eles recortar esses raios que serão utilizados, para eles pintar as estrelas, recortar as estrelas, vou ajudar em todo esse processo e, num segundo momento, vamos juntar esse material que eles fizeram com o cartaz previamente pintado por mim, da parte do dia e da parte da noite, e vamos colar cada coisa no seu respectivo lugar, né? Lá no dia vamos colocar a palavra dia, na noite vamos colocar a palavra noite, e aí vamos estar colocando o sol na parte do dia, a lua, as estrelas que eles fizeram na parte da noite. Essa lua, eu vou estar imprimindo ela para que eles me ajudem a enfeitar com papel laminado também. Então, será um cartaz participativo mesmo. Todas as crianças vão participar desse cartaz. Tá, deixa eu ver se eu falei todo o encaminhamento metodológico. Não falei. Tem ainda brincar de sol e lua. Essa brincadeira de brincar de sol e lua, tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu já trabalhei o ano passado. Eu fiz ele especialmente para aulas remotas e eu fiz esse vídeo. Então, para vocês que se não conhecem essa brincadeira, eu coloquei o endereço eletrônico aqui no meu canal, que tem essa brincadeira Sol e Lua, para vocês poderem estar acessando e verem como é que brinca. É bem fácil, tem as orientações lá, e é essa brincadeira que eu vou estar brincando com as minhas crianças. Para essa brincadeira, vocês vão precisar confeccionar um sol e uma lua, e eu vou organizar a brincadeira no Solari, mas vocês podem organizar essa brincadeira no espaço que vocês têm disponível, que será melhor aproveitado para essa brincadeira e o número de crianças que vocês têm. Para mim, o meu salário é suficiente para o meu número de alunos, dá para mim desenvolver tranquilamente a brincadeira. E organizar para que todas as crianças participem. E como lá no vídeo, eu direcionei para que se fosse feita de forma individual. Mas você também pode trabalhar de forma individual e em grupo. Se você tiver um grupo pequeno de crianças, também dá para fazer essa brincadeira de sol e lua e em grupo. Organize da forma que você achar que é mais conveniente para as tuas crianças. Então, esse é o encaminhamento metodológico, os campos de experiência que serão abordados nesse dia, na sexta-feira, o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, e corpo, gesto e movimento. O objetivo de aprendizagem para o campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações é o 02, e diz assim: observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais, o solar, vento, chuva, etc. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é a diferença entre dia e noite,
cartaz coletivo, porque eles vão estar fazendo o cartaz coletivo para representar o dia e a noite. No corpo, gesto e movimento, o objetivo que eu coloquei é o 02, que diz deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Porque nesse momento eles vão estar brincando de Sol e Lua e vão seguir comandos que eu vou estar dando nessa brincadeira. Então, eles vão estar brincando, né? Por isso, os conteúdos que eu vou registrar é brincadeiras ao ar livre, equilíbrio e lateralidade. Eles vão precisar de equilíbrio e vão também ser treinados na sua lateralidade durante a brincadeira de Sol e Lua. E assim, encerra-se as atividades para a próxima semana. Eu espero que vocês desenvolvam com as crianças de vocês, que tenham uma aula gostosa, divertida. Me falem aí quando vocês aplicarem, caso aplicarem, se as aulas estão sendo úteis para vocês, se o planejamento está sendo fácil de ser aplicado, ou se vocês gostariam de uma descrição diferenciada. Eu faço da forma que eu entendo que vai ser fácil de vocês interpretarem, mas essa é a minha forma de ver, né? Então, se de repente vocês quiserem que eu escreva num formato mais acessível, ou não sei, me digam se a forma que eu estou planejando é de fácil interpretação para vocês, se está sendo fácil de vocês colocarem em prática as minhas aulas, se dentro da pasta está contemplado de fato todas os arquivos que vocês vão estar utilizando na aula e se esse planejamento está sendo útil para vocês. Se vocês utilizarem, me marquem nas redes sociais, eu vou ficar bem feliz de saber que o meu planejamento está sendo útil para algum professor de educação infantil. Muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui e já agradeço as pessoas que forem ver essa live depois, mas deixando claro que a senha tem um prazo de validade, ela só vale até amanhã à noite. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. E nos vemos no sábado. Não esqueçam de falar para as amigas professoras, os amigos professores, da participação lá no questionário e divulguem esse projeto do TSP, que é o Total Sossego Pedagógico para os professores de educação infantil. Um beijo no coração e nos vemos no próximo sábado. Até!